Havia um homem que ia de Jerusalém para Jericó. E lá ele foi assaltado, machucado por ladrões, né? Passaram um sacerdote e um levita. E os dois eram religiosos e não fizeram nada. E quem ajuda o homem ferido? O samaritano. Esse que era considerado uma pessoa de segunda qualidade, vamos assim dizer, porque eram os inimigos dos judeus. Ou seja, os religiosos deveriam ter atitudes diferentes, não é? Diferentes das que eles tiveram. Só que eles demonstraram muita distância, não é? O quão distantes eles estavam de um relacionamento sério com Deus. Olha isso, um relacionamento sério com Deus. Ou seja, falsidade, hipocrisia, indiferença. O samaritano cuidou das feridas, levou o homem para uma estalagem para continuar a ser cuidado, pagou para que esse homem fosse cuidado e falou que ele voltaria para pagar o restante. E aí Jesus disse: pois vai e faze tu o mesmo. Não é interessante? Entre todas as bem-aventuranças, a caridade ela está em primeiro lugar. Porque é a negação absoluta de todo o orgulho que nós temos, do egoísmo, e a partir dessa caridade, outras vão ser consequências, como a humildade, como a mansuetude, a benevolência, justiça, paciência. Olhem, vamos prestar atenção nessa, paciência. Mas se nós somos indiferentes, ou seja, nada no outro vai oferecer alguma razão para que a gente tenha algum interesse, ou ao menos que a gente se comova, não é? Para que a gente olhe e tenha compaixão. Então, como é que a gente vai seguir o exemplo do bom samaritano? Quando a gente se depara com alguma situação, a gente pode se questionar, nessa situação, o que é que Jesus faria? Ele, como um embaixador divino, não é? Que ele sempre foi e continua sendo, nunca condenou nem amaldiçoou ninguém. Só que ele sempre suportou e ajudou, se mantendo assim ligado à esfera superior. Ou seja, ele não perdeu a conexão com o Pai, com esse relacionamento sério com Deus. E aí a gente pergunta, e nós? Por que a gente precisa uns dos outros? Não é interessante? Curioso como é que é fácil a gente seguir o caminho da caridade até o meio. A gente vai só até a metade. Sim, porque começar é muito fácil e é acessível para todos. Por exemplo, quando a gente doa algo material, só que dá continuidade no que tange a vida íntima, ou seja, a parte psicológica, a parte espiritual, ou seja, o interno, né, o íntimo daquela pessoa, dificilmente a gente complementa com essa parte. Porque daí a gente acha que já fez tudo o que precisava. Para aprender as verdadeiras lições de bondade, é preciso que a gente saiba doar muito mais do que material. Esforço, presença, não é? Buscar estar do lado para procurar alguma solução, ensinar a pescar, por exemplo. E aí vamos pensar num exemplo, quando a gente tem lá o esquecimento, né? Então, tem muitos moradores de rua que estão agressivos quando alguém vai tentar auxiliar, por exemplo, porque muitas pessoas vão ajudá-los apenas uma vez e esquecem de dar continuidade. Então, por isso, falo que adianta você vir ajudar agora e você esquece depois. Ou seja, para que a gente demonstre a nossa compreensão, a nossa solidariedade real, é necessário que a gente esqueça dos nossos próprios desgostos, não é? Para que a gente possa doar o nosso sorriso, encorajar aquelas pessoas que se encontram em situações mais ainda expiatórias, em maiores provas. Então, vamos para outro exemplo das ruas? De novo, a lei da rua é dividir. Quantos que fazem
alguma caridade ali sem nem ter condições. Então, tem aquele que, por exemplo, divide, ele recebe um bolo, não é? Para que ele possa se alimentar e ele vai dar metade para o cachorrinho dele. Essa é a lei da rua, dividir. Então, nós queremos ser ou nós queremos estar bons samaritanos? Às vezes tem muito mais caridade na atenção do que quando a gente fala, quando a gente aconselha alguma coisa. Então, nós precisamos escutar muito mais fraternalmente, observar sem ficar escandalizado, sem ferir ninguém, não é? Ou seja, procurar ali, menos ainda censurar, para que a gente não agrave essas dificuldades, esses problemas. Emmanuel, no livro Encontro Marcado, ele diz: conversação na essência é permuta de almas. Então, nós precisamos raciocinar para conversar com mais proveito e, além disso, educar o nosso olhar, para que nós não sejamos indiferentes, para que a gente não seja desatento, para que a gente não seja frio. E nesse mesmo livro, Encontro Marcado, Emmanuel diz na leitura Caridade e Razão, na página 36. Em suma, diante de todos e de tudo, deixemos que a caridade nos ilumine o crivo da razão, a fim de que não venhamos a perder os melhores valores do tempo e da vida, por ausência de equilíbrio ou simplesmente e especialmente falta de amor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria, nossa mãe.